na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, tudo aqui é fogo alto. Vai dar certo, chama de catranca, bola de fogo alto. Fala na ferramenta podcast. Papo de fogo alto, fala ferramenta podcast. Papo de fogo alto. Porque por ter uma visão, né, eu era já muito autônomo, né? Eu queria ser mais autônomo, né? E eu tinha esse perfil, né, de fazer as coisas do meu jeito, né? E eu tinha muitas... O Márcio tinha muita dor de cabeça comigo, né? Que era tanto puxão de orelha toda semana, todo dia, né? Não, Felipe, não é assim, cara, não sei o que. Eu falei pra você fazer assim, você fez assada. E ele teve uma resiliência muito grande, né? Comigo, uma paciência absurda, né? Acredito que... Né, eu sei que ele na época, ele insistiu porque eu tinha potencial, né? Na época, eu falo pra vocês, era um diamante a ser lapidado, né? Eu acredito que ele percebeu isso, né? Pouco tempo depois que... canalizar aquela energia em alguma coisa. Algumas coisas que a gente... Eu consegui passar informações para pessoas mais velhas, mais antigas, né? Eu lembro de uma atividade que a gente foi feito, que eu lembro até hoje. Isso marcou muito pra mim, né? Porque é onde eu vi que o Márcio, aquela atenção, quando ele me via, ele... Foi uma roldana de um freio de lona de um guincho, né? Onde ninguém conseguia sacar ela. Acho que o Márcio não vai lembrar. Lembro. E a gente tinha algumas ferramentas, né? E as ferramentas ou era muito pequena ou era muito grande. Ou era subdimensionada ou superdimensionada pra ali. Ou seja, não entrava e outras... De uma empresa lá na Dutra. E o saca não entrava. Aí, nosso saudoso sargento, a gente precisa ter essa visão também, que a gente precisa criar ferramentas justamente pra gente evitar o contato, marreta, maçaria, é muito... Pode danificar, cria risco, né? Então... A pessoa antiga de manutenção, ela criava as ferramentas. Tinha seus famosos dispositivos, né? Muitas pessoas vão falar que mas a ferramenta não é fundamentada em cálculos, você não sabe o material, mas já salvou muito engenheiro ferramenta criada pelo caldeireiro lá, que ninguém dá valor, né? Então, já fazia superdimensionado sem cálculo, mas sacava, né? Então, na época, a gente criava nossas ferramentas. Eu acho que o profissional de manutenção ele precisa ter o entendimento, né? Que é um saca mecânico, né? Hoje as pessoas têm saca hidráulico aí de todos os tipos, né? De todas as... E através das gambiarras, ou melhor, adaptação técnica que foi executada no passado, que foi gerando as ferramentas que existem hoje. As ideias só foram patenteadas e recalculadas para poder fazer a função, mas ela começou ali numa gambiarra. Exatamente. Então a criatividade é fundamental, né? Uma das coisas, respondendo o Thiago, é fundamental você ter criatividade, ter domínio do conhecimento técnico do que você faz, justamente porque você consegue transitar de forma plena em cima das informações. O que eu tô querendo dizer? Se eu não soubesse criar um saca polia com chapa de meia, o cara não ia conseguir tirar uma coisa. Então, na época, tinha 3 sacas. O dispositivo, um saca pequeno da Gedore e um saca grande. E a polia era média, tipo, a dimensão não entrava nem o pequeno nem o grande. E o nosso dispositivo, ele não estava muito superdimensionado, então ele fadigava em alguns pontos, né? Onde não tinha grau de ângulo de concordância, aí trincava, e a gente conseguiu. No final do expediente, eu tive a brilhante ideia de desmontar o saca pequeno e o saca grande e criar um saca médio. E fui lá, minha ideia, eu quero ir lá. E, tipo, eu sempre saía um pouco mais cedo, né? Porque eu ia pra faculdade, né? Márcio liberava... Porque a gente tinha... Era um comum acordo, né? Um comum acordo, né? Porque sempre nos apoiou com relação a estudo, né? Então, eu saí um pouquinho mais cedo do horário planejado, né? Do cronograma, do baseline da atividade, né? Que era foi um ano de progressão aí. Então, você tinha...
O baseline isso não estava dominando. Então a gente tinha um headcount X com X hora. Então a gente vendia isso. Então o Márcio sempre entendeu essa questão de estudo. Então quando eu comentei com ele que eu tinha iniciado a faculdade e tal, isso. Não, tá tranquilo e tal. E eu, tipo, acho que naquele dia eu tava tão entusiasmado que eu ia conseguir acertar, né? Graças a Deus, quando eu coloquei a ferramenta, né? Eu fiz de 3, eu fiz uma. E, tipo, foi criatividade, né? Eu queria dar solução para algo que tava lá nos causando um pouco... Porque a gente tinha que... Não podia cortar, não podia quebrar. E o que a gente ia fazer? E a gente precisava utilizar as nossas próprias ferramentas, né? Então, imagina se a gente... Todo negocinho que criar, a gente tem que comprar uma ferramenta cara, né? Então, de 3 eu fiz uma. E deu certo. Pô, cara, eu vi no olho do Márcio aquele... Esse eu posso agora... Posso confiar. Posso confiar agora. Aí, tipo, pô, pra mim foi... Fiquei grandão, tá ligado? Caraca, maluco. Tirei porque o Márcio tinha muita preocupação comigo, né? E é a pessoa que tem... Eu falo pra vocês, líderes, né? Gestores, seja lá quem for, né? A gente é tanto da área técnica, mas a gente transitou muito. Então a gente sabe como conduzir pessoas, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais direto, incisivo. Às vezes a gente precisa ser mais subjetivo, querer entender, né, para poder atuar, né? Isso. As pessoas que precisam de mais atenção são realmente as pessoas que não estão performando bem. Porque a que performa bem, você deixa lá e você não precisa fluir. Não precisa gastar energia com ela, né? Você precisa gastar energia com aquele possível potencial que tá com dificuldade. Às vezes ele tá com dificuldade e você não dá atenção para ele. Às vezes você perde um diamante top que, pô, ia gerar um lucro absurdo para o seu processo, né? Seja lá o que for, um lucro de performance de trabalho, porque a gente fala de valores, mas o valor final a gente nem acaba nem ficar sabendo, que é da instituição, mas pro seu objetivo, né, que é conduzir uma equipe com segurança, com todas as atividades cumprindo o cronograma, né? Você precisa ter pessoas boas que performem bem. Às vezes você tem uma pessoa lá que tá precisando de uma atenção, de um empurrãozinho, né? E o Márcio sempre, acho que não teve início, meio, fim, ele me largou. Não. Todos os dias, os meses, ele me acompanhava, chamava a minha atenção quando tinha que chamar, aliviava quando precisava aliviar, né? Porque via o meu empenho, minha dedicação, né? E às vezes ele segurava, se calava, cabeça no travesseiro, que o dia seguinte... Fora quando eu não utilizava o sargento, né? Chamava Dico. Conversa com aquele rapaz aí que... acho que ele a gente não fala a mesma língua, né? Chamava Dico, faz favor. Fala aí com ele que tem que fazer isso daqui. Que eu não consigo. Eu falo, entra por um ouvido e sai pelo outro.